Fala, turminha, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui voltando de uma cidade vizinha, Palmas, onde estava fazendo atendimento de um cliente. E eu queria conversar com vocês sobre o tema que a gente trabalhou na newsletter essa semana. A gente falou sobre a geração de profissionais transhumanos. E eu acho que é importante a gente estender um pouco o assunto, a conversa, até para que a gente possa ter um pouco mais de profundidade com relação ao tema que a gente trabalhou. Basicamente, 30 anos atrás, um pesquisador britânico chamado Andy Clark produziu um artigo, se eu não me engano, foi para Stanford, falando sobre mente estendida. E nesse artigo ele falava sobre, num futuro, no qual ele não especificou datas, os devices, os computadores, os smartphones, eles seriam parte de uma extensão da nossa cognição. E quando ele fala sobre isso, por mais que seja um pouco confuso e que de cara a gente não consiga entender sobre o que ele está falando, eu acho que é válido a gente refletir. Porque quando ele fala sobre a extensão da cognição, ele está falando sobre extensão do cérebro. Outro estudo que eu acompanhei falava sobre, no decorrer dos anos, você esquecer em média de 80% das informações que você adquiriu. Logo, a gente vai ter sempre 20% das nossas lembranças, das nossas memórias. Principalmente as coisas que nos marcam, né? Então, são pontos que a gente deve considerar. E tendo em vista essas duas informações sobre os 20% da memória e sobre os devices, os computadores, celulares, tablets e diversos outros dispositivos passarem a fazer parte da nossa cognição, a gente falou na newsletter sobre os profissionais transhumanos. E o que seriam esses profissionais e como de fato, qual que é a relação com esses estudos que foram feitos há tantos anos atrás. Saiu recente, e aí quando eu falo recente é mais ou menos um ano para trás, um artigo do MIT, do Ricardo, falando sobre esses profissionais transhumanos. E esses profissionais transhumanos seriam profissionais que operariam sistemas de cognições avançadas. O que isso quer dizer? Que esses profissionais eles não seriam mais nem 100% humanos, nem 100% máquina. Eles seriam a junção homem-máquina. E isso é a nova fronteira dos estudos e do trabalho. Por quê? Porque uma vez que você é um profissional que você não utiliza, por exemplo, AI, inteligência artificial generativa, qual que é o principal gargalo que você vai ter? Com certeza a produtividade. Com certeza a assertividade, alguns tipos de decisões que poderiam ser tomadas em 30 segundos. Então, quando você começa a utilizar algo relacionado a isso, mesmo que não em nível avançado, você já ganha tempo para utilizar nas coisas que realmente vão importar para você, tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal. Se a gente for olhar um ano atrás, a gente está falando de 2024, a gente tem o boom da IA 23 para 24 e esse ano 2025 isso tem avançado cada vez mais. Mas o que eu acho que é um ponto que a gente precisa considerar? 2024 a gente tinha esse boom da IA, mas principalmente em grandes centros. E essa descentralização só veio acontecer agora em 2025, né? Na qual IA está sendo amplamente utilizada em aplicativos, amplamente utilizada no próprio WhatsApp e em diversas outras ferramentas. Hoje dificilmente você vê algum profissional que trabalha com texto em alguma camada não utilizar a inteligência artificial. Bem raro. Esses dias eu estava até olhando o story de um amigo meu e ele postou um story da filha dele na frente do computador com um caderno fazendo diversas anotações e ele falando, o que você está fazendo aí? Ela, tô estudando. Na hora que ele filmou a tela do computador, ela estava estudando com o ChatGPT. Então, você imagina, até os professores de reforço vão ter que se reinventar, uma vez que basta uma conexão com a internet e você tem todo o conhecimento do mundo na sua frente. Então, voltando um pouquinho sobre os profissionais transhumanos, são profissionais que vão operar esses sistemas de cognição avançada. E sistema de cognição avançada nada mais é do que
um lugar onde você consegue ter todas as informações ou grande parte das informações que você consome e que você gera, e você utiliza a inteligência artificial para habilitar isso, ou seja, para processar essa informação que em tese você iria esquecer. E esses profissionais, eles estão anos-luz na frente dos profissionais que não são transhumanos, ou seja, são profissionais mais tradicionais e conservadores do mercado. Por quê? Porque não se compara uma pessoa com 20% de memória e processamento com uma que tem 100%, que é igual à máquina. E isso é bizarro, porque a gente começa a repensar inclusive legado. Porque, poxa, imagina, alguém da sua família morreu, alguém muito importante. Essa pessoa poderia ser muito sábia, ter sido muito próspera, e talvez a única informação que você vai ter dela são de alguns recortes de coisa que ela já fez, em alguns casos herança, mas você não vai herdar o que fez gerar aquilo, ou seja, o conhecimento. E pela primeira vez na história, a gente começa a pensar legado não mais simplesmente analisando herança material, mas também a herança imaterial, ou seja, o conhecimento que passa a ser herdado através de um sistema de cognição. E por mais que pareça bizarro o que eu estou falando e talvez pouco aplicável, eu queria que vocês refletissem sobre o seguinte ponto. Imagina que eu tenho, sei lá, todas as informações da minha faculdade, do meu trabalho, de coisas que eu estudei, de artigos que eu li, resumos, resenhas, tudo isso salvo em algum lugar, no Obsidian da vida. E aí eu começo a habilitar isso com IA, ou seja, eu começo a fazer com que a IA tenha acesso a essas informações e possa se utilizar dessas informações para ser base de contexto para responder as minhas perguntas do dia a dia, do meu trabalho. Cara, aqui eu já estou um patamar acima de outro profissional. Então, sério, se você é um profissional e você opera um sistema desse, você já está múltiplos passos na frente de alguém que não opera um sistema de cognição estendida. E isso é importante porque te traz um diferencial competitivo com relação à tua função. Às vezes você é um diretor, às vezes você é um consultor. Cara, você pode cobrar mais por isso, você pode entregar mais para o teu cliente ou para a empresa na qual você é funcionário, ou até se você é empresário, você pode ter funcionários digitais a partir dessa cognição estendida. Então, essa é um pouco da discussão que a gente está tendo na newsletter, e eu acho que é um ponto muito importante. Se você quer saber mais sobre esse assunto, não esqueça de me seguir no meu Instagram, Gabriel Moreira OL, e nem de assinar a nossa newsletter, beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima.